Olá, bem-vindo a mais um treinamento com o Silvio Guerreiro. Hoje, nosso assunto vai ser sobre supervisão. Qual é o real papel da supervisão dentro de uma empresa? Quais são as responsabilidades de uma supervisão? É isso que nós vamos tratar nesse treinamento de hoje e obrigado pela escolha. Vamos lá! Primeiro, a gente precisa saber quem é o supervisor. Quem faz parte da supervisão? Qual é a responsabilidade que tem? Então, olha ali. A supervisão é um gestor do primeiro nível, é o elo de ligação entre a alta direção e os colaboradores. A supervisão, a gestão no nível de supervisão significa garantir que os colaboradores de um determinado setor desempenhem suas funções para atingir as metas. E a supervisão é responsável pelos resultados obtidos no curto prazo, ou seja, 1 ano ou menos, ok? A supervisão também tem a responsabilidade de inspirar os seus colaboradores a darem o melhor de si, ok? Então, assim, a supervisão permite que a organização obtenha benefícios do compromisso, talento, entusiasmo, conhecimento dos seus liderados e dessa forma conseguir atingir os resultados. Está certo? Muito bem. Agora, não basta simplesmente você ter vontade, eu quero ser da supervisão, eu quero ser um supervisor. Não é bem por aí. A vontade já é 50% do caminho, já é metade do caminho que você vai ter que andar. Ok? Agora, para isso, para você conseguir ser um supervisor de sucesso, você também tem que desempenhar algumas habilidades. Você tem que melhorar algumas habilidades, ok? Dentre elas, primeiro, habilidades técnicas. O que são habilidades técnicas? Consistem em você adquirir conhecimento, certo? De todos os serviços prestados pelos seus colaboradores. Por quê? Isto garante a você ter o conhecimento necessário para poder ensinar aos seus liderados cada um dos serviços que a sua empresa vai prestar dentro do cliente. Então, por exemplo, um supervisor tem que saber pilotar uma enceradeira, pilotar um mop-pó, um mop-água, tem que ter conhecimento sobre tratamento de pisos, higienização hospitalar. É obrigação sua desenvolver essa habilidade técnica, porque se você não desenvolver essa habilidade técnica e o teu colaborador descobrir que você não sabe executar o serviço que ele está executando, pode ter certeza que ele vai te enrolar. E infelizmente isso acontece, tá certo? Então a primeira habilidade importante que você tem que desenvolver são as habilidades técnicas. Quais são essas habilidades técnicas? Olha aí. Consistem no conhecimento especializado e na perícia utilizadas para realizar determinadas técnicas, processos e procedimentos nos postos sob sua responsabilidade, ok? No nosso site www.silvioguerreiro.com.br você vai encontrar videoaulas, cursos completos sobre essas habilidades que eu acabei de falar. As outras habilidades necessárias é bom que você corra atrás, certo? Vá fazer cursos, palestras. É bom para você, conhecimento nunca é demais. A segunda habilidade importante que um supervisor deve desenvolver são as habilidades em relações humanas. Quais são essas habilidades em relações humanas? Aquelas necessárias para trabalhar bem com os seus colaboradores e com outros colaboradores da sua empresa ou do seu cliente. Então, veja bem. Para trabalhar, para assumir um cargo de supervisão dentro de uma empresa prestadora de serviços, obrigatoriamente você tem que gostar de trabalhar com pessoas. Se você não gosta de trabalhar com pessoas, não aceite um cargo de liderança, ok? Porque senão você vai ter sérios problemas, tá? Trata de desenvolver essa sua habilidade. Porque a partir do momento, como eu já disse, que você já tem a vontade de desenvolver essas habilidades, é questão de tempo, ok? E a gente sabe que para trabalhar com pessoas precisa ter muita paciência. Trabalhar com pessoas não é impossível, mas é difícil, ok? Trata de desenvolver toda a sua paciência. Outra dica importante para vocês.
Pessoa que tem pavio curto não combina com liderança de uma equipe de prestação de serviços que é composta por pessoas. Mas existe uma maneira de você, não é desenvolver, melhorar o tamanho do seu pavio. Aumenta o tamanho do pavio, ok? Outra habilidade importante que tem que ser desenvolvida por quem quer assumir um cargo de supervisão são as habilidades conceituais. O que significa isso? Significa o seguinte, que você da supervisão entenda a importância do seu trabalho para ajudar a sua empresa, a organização, a atingir as metas determinadas pela alta administração. Conseguiu entender? Então, é importante que você entenda a importância do seu trabalho no todo da organização, ok? E outra função da supervisão é fazer com que o seu liderado entenda a importância do trabalho dele para ajudar o posto a atingir as metas determinadas e ajudar a organização a atingir essas metas. Todo trabalho dentro de um posto de serviço, todo trabalho é muito importante, ok? Desde o auxiliar de limpeza que está lá limpando um banheiro, por exemplo. Vocês sabiam que 45% das reclamações referentes à prestação de serviços de limpeza provém de reclamações de limpeza de banheiros? Ok? Então você tem que fazer aquele colaborador que é o responsável pela limpeza dos banheiros entender a importância do trabalho dele. Ok? Isso é uma responsabilidade sua da supervisão, tá certo? Outra habilidade importante que todo supervisor deve desenvolver: habilidade na tomada de decisões. Olha que interessante. Envolvem a capacidade de analisar as informações e tomar boas e corretas decisões. A supervisão tem que saber equilibrar emoção e razão para poder tomar uma decisão, tá? Existe uma frase que eu costumo passar para os meus alunos em todos os cursos de liderança, e essa frase diz o seguinte: empresa não tem coração, empresa tem CNPJ. Então, sempre que você tiver que tomar uma decisão, ok? Ligado diretamente à sua empresa, ao posto de trabalho, você tem que pensar primeiro na empresa, depois nos colaboradores, ok? Depois no seu cliente, tá certo? Agindo sempre com a razão. 98% razão, 2% emoção. Ok? Vamos para frente então. Agora, existe uma outra visão moderna com relação à gestão e é importante que você conheça essa visão. Então, a primeira delas, que você da supervisão vai ter que desenvolver atividades relativas à tarefa. O que significa isso? Olha lá. Consiste em esforços para cumprir as responsabilidades importantes relativas à gestão, como, por exemplo, planejamento, definição de objetivo para os funcionários, acompanhamento, monitoramento do desempenho. Então, essa atividade relativa à tarefa diz o seguinte, para você supervisor: eu tenho que fazer com que os meus colaboradores desenvolvam as tarefas a eles designadas de acordo com os padrões que eu estabelecer. Cada um já sabe o que tem que fazer. Então, agora, o que eu tenho que fazer? Monitorar, acompanhar, controlar a execução do trabalho, tá certo? Outra atividade importante: atividades relativas às pessoas. Lembra que eu falei que a sua matéria-prima principal de trabalho são as pessoas? Então, esforços para gerir pessoas, por exemplo, oferecendo apoio e incentivo, reconhecendo contribuições, desenvolvendo as habilidades de cada um dos seus colaboradores, tá? E, se possível, delegando algumas responsabilidades para a sua equipe. Tira um pouquinho de peso das costas. E atividades relativas a mudanças. Por quê? Tem uma frase que eu também digo muito nos treinamentos: existe mais de uma maneira certa de se executar a mesma tarefa. Então, a mudança é necessária. A mudança faz parte do dia a dia de trabalho da supervisão, ok? Olha lá. Esforços para modificar os componentes da organização. Olha lá alguns exemplos. Monitorando o ambiente para detectar alguma necessidade de mudança. Sabe, não tem aquele ditado que diz em time que está ganhando não se mexe? Está errado.
Você tem que mexer no time que está ganhando. Você tem que mexer na atividade. Você tem que mexer no passo a passo das atividades. Porque tudo se moderniza. Então podem surgir aí máquinas, equipamentos e acessórios que vão trazer mudanças positivas para dentro da empresa. Ao invés de dar 10 passos para executar uma atividade, com um novo equipamento, com um novo acessório, com um novo produto, isso pode cair de 10 para 6 passos. E a qualidade vai continuar a mesma. Então, vai ter mais tempo para executar mais atividades. Tá? Detalhe, executar mais atividades sem você esfolar o couro do colaborador. Tudo dentro da lei, ok? Muito bem, vamos para frente? Um profissional com essas habilidades, olha que interessante, consegue pensar de forma objetiva e criativa. Entendeu? Então procura desenvolver todas essas habilidades que nós falamos, tá? Desenvolva essas atividades. Isso vai facilitar o seu dia a dia de trabalho. Tá bem? Bora para frente. A supervisão que desenvolve continuamente suas habilidades, olha lá, é a que tem maior probabilidade de conseguir atingir todas as metas determinadas pela alta administração. Por quê? Porque você vai estar trabalhando dentro do script, dentro daquilo que você planejou. Ok? Entendidos? Muito bem. Olha lá algumas dicas para vocês, para identificar se você tem um perfil para ser um bom líder. Tá? Isso não quer dizer que se você não tiver nenhum desses perfis, que você não possa desenvolvê-los. Ok? Tudo é possível de ser desenvolvido. Basta que você tenha vontade. As habilidades eu posso adquirir, posso ter mais conhecimento das atividades, tá certo? Eu posso fazer muita coisa. Ok? Vamos lá. Respeitar e confiar em sua equipe. Primeiro passo. Tá? Você tem que confiar nas pessoas que estão na sua equipe. Tá? Para ter certeza que o trabalho está sendo executado. Então, um bom líder deve sempre manter o respeito, ética e reconhecimento junto à sua equipe. Por quê? Porque você é um espelho. Tudo que você fizer vai dar reflexo na sua equipe de trabalho. A sua equipe é a sua cara, ok? Saber ouvir e orientar. Olha lá, deve ouvir atentamente as sugestões e questionamentos da sua equipe, de forma a poder analisar todas as informações e transmitir de forma transparente as melhores orientações. É não deixar a sua equipe sem resposta. É não deixar a sua equipe sozinha, tá? Nesses milhares de alunos que já passaram pelas nossas salas de aula, dos nossos cursos de supervisão, nós já tivemos casos aí de ouvir falar de supervisores que ficavam 6 meses sem aparecer num posto. Como é que ele vai ouvir? Como é que ele vai orientar a equipe se ele não sabe o que está acontecendo? Ter empatia. Olha lá. Deve entender sua equipe, seus valores pessoais, dificuldades e trunfos existentes e contribuir para o crescimento de todos. O que é empatia? Empatia é você se colocar no lugar do seu liderado. Empatia é você ter a humildade, ok? De se perguntar, será que eu me aceitaria como meu próprio chefe? Como meu próprio líder? Outra, ser motivado. É obrigação da liderança estar constantemente motivado. A hora que você sentir que a pilha está acabando, dá um jeito de recarregar. Mas você nunca pode chegar na frente da sua equipe desmotivado, cabisbaixo, ombro caído. Nunca. É sempre sorriso no rosto, bola para frente, entusiasmo. O entusiasmo contagia as pessoas. Saber dar e receber feedback. Olha que interessante. Um bom líder precisa dar feedback. O que é feedback? É você dar retorno. É você dar um retorno para o seu colaborador para ele saber se o trabalho dele está dentro daquilo que você determinou. Está dentro daquilo do que é esperado dele. Ok? Então, identifica se você tem algum desses perfis. Saber motivar a atingir os resultados. Então, você líder, você supervisor, olha lá. Um bom líder deve estar ciente que os objetivos muitas vezes são muito desafiadores
E desta forma deve ter o dom da comunicação para motivar sua equipe e dar o exemplo em busca das metas. Então você tem que ajudar a sua equipe a criar motivação. Como? Motivando você mesmo, tá? Jamais passe mensagens desmotivadoras para a sua equipe, porque senão a sua equipe não vai ter o pique necessário para a realização das tarefas, ok? Então crie técnicas, crie maneiras, conheça seus liderados para poder saber como motivar cada um, ok? Ser inovador. Deve buscar constantemente novas formas de realizar as tarefas existentes para que essas tarefas permaneçam atrativas e proporcionem maior satisfação durante o trabalho de todos os envolvidos, de todos os seus liderados, ok? Procure inovar, não fique na mesmice, não é? Rotina cansa. Não é verdade? O dia a dia, a mesma coisa. Vários anos, cansa. Então, procure sempre inovar na prestação de serviço. Ser flexível. Um bom líder precisa saber quando deve apertar e quando você pode soltar um pouquinho, tá? Você tem que ter ali o ponto de equilíbrio. Precisa ser respeitado e não temido. Líder que quer liderar pelo medo não dura muito tempo. Uma hora o povo se revolta, não é verdade? Basta acompanhar aí a história mundial. Quantos líderes, não é verdade? Quantas ditaduras foram derrubadas pelo povo? Deem uma lida na história, procurem, você vai encontrar muitas, ok? Então não queira liderar as pessoas pelo medo, tá certo? Conquiste o respeito do seu liderado, ok? Ser um bom planejador e estrategista, olha lá, deve planejar as ações do dia, semana, do mês, do ano, identificar dificuldades encontradas por sua equipe, ações realizadas e alternativas para obter maior resultado em menor espaço de tempo com maior qualidade. Então, se você não está acostumado a planejar e organizar, pode começar a se preparar, ok? Agenda de trabalho. Não está acostumado? Já começa a treinar, tá? Agenda no celular funciona? Funciona, é bom, é ótimo. Mas é bom que você tenha uma agenda de papel também, com tudo escrito. Vai que de repente dá algum problema aí técnico no teu celular e você perde todas as informações, como vai ficar? Saber delegar. Um bom líder precisa distribuir as tarefas de forma consistente e segura. Deve saber delegar e confiar em sua equipe e naqueles que assumiram as responsabilidades às quais ele delegou. Ora, se você acompanhou, se você orientou, se você treinou bem sua equipe, por que você vai ter dor de cabeça? Não é verdade? Você tem que confiar nos membros da sua equipe. Se eu não me engano, olha lá, é o primeiro item, olha lá. Respeitar e confiar em sua equipe, ok? Então esses 10 características, tá certo? Tem que estar presentes no seu dia a dia de trabalho para você verificar se você é um bom líder ou não, tá? As que você não tiver, procure desenvolver, tá certo? Outra coisa, gente, a supervisão, tá? Vai lidar com um grupo de pessoas, assim, muito diferentes entre si. E isso a gente chama do quê? De diversidade. O que é diversidade? São as características que moldam a identidade e as expectativas e experiências vivenciadas em sociedade de cada indivíduo, ok? Existem muitas diferenças. Diferenças quanto à religião, diferenças quanto à sua cidade de origem, país de origem, tá certo? Então, você da supervisão, você da liderança, não tem que ficar apontando, você é assim, você é assado. Não, tá? Você tem, que assegurar a diversidade dentro da empresa. Porque quando você faz isso, quando a supervisão faz isso, tem chance de estabelecer a melhor combinação entre colaboradores e trabalho. Porque aí um vem da diferença do outro, um conhecendo a diferença do outro, isso ajuda a equipe a se desenvolver. Então, veja bem, você não pode ser um instrumento de diferenciação entre as pessoas. Não. Para você não importa de onde a pessoa vem, qual é a religião da pessoa, em que país ele nasceu, de que estado do Brasil ele é, tá? De que religião ele é, não te interessa isso.
O que te interessa é o desempenho profissional de cada colaborador, ok? Portanto, é proibido, é terminantemente proibido e fora da lei, você, da liderança, você supervisor, ficar apontando as diferenças, as diversidades, ok? Esse é um assunto muito sério, ok? Leva isso em consideração. Muito bem, uma das funções que você, ao assumir um cargo de supervisão, vai ter é o seguinte, ó, planejamento. O que é o planejamento? Planejamento é a função da gestão de definir metas e determinar como cumpri-las. Então, olha que interessante. No planejamento, existem alguns assuntos que são permanentes e alguns outros que você pode mudar. Os permanentes, negócio da empresa, missão da empresa, princípios da empresa. Isso nunca você vai poder mexer. Isso já vem lá de cima. Isso você tem que seguir, isso você tem que fazer funcionar, ok? Agora, para a supervisão, esse processo inclui pensar nas tarefas que suas equipes precisam realizar para atingir seus objetivos. Tá? E como é que você vai fazer isso? Você vai trabalhar, tá? Com a parte mutável do planejamento. Qual é essa parte mutável? Ambiente de trabalho, quais os objetivos daquele posto, quais as estratégias a serem adotadas. Tá? E nisso daí você vai ter que o quê? Pensar. Planejar é pensar. Planejar é você colocar no papel tudo aquilo que tem que ser feito dentro de um posto, ok? Uma boa dica que nós podemos dar para vocês é o seguinte: quer planejar? Muito bem. Você tem que planejar, você tem que ter sossego para poder planejar. Não dá para você querer pensar nas tarefas a serem realizadas num posto, por exemplo, na ida para o trabalho. Principalmente se você estiver no trânsito dirigindo automóvel. Como é que você vai pensar direito se você tem que, não é? Controlar tudo que está ao seu redor. No ônibus, metrô, trem, não existe essa possibilidade, tá? O planejamento exige tranquilidade. Pensar, planejar, exige sossego, ok? Por exemplo, planejamento das metas. As metas, você vai receber as metas da autoadministração. Nossa meta é melhorar a qualidade da prestação de serviço, a qualidade final em 80%. Então, o que você vai ter que fazer? Melhorar as condições as condições de trabalho dentro do seu cliente para que a sua equipe consiga atingir essas metas. Agora, olha, veja bem. Se a supervisão pensar nas metas como um acordo entre ela e seus liderados, descobrirá que a definição de metas está mais para uma arte do que para uma ciência. Metas altas demais desencorajam, metas baixas demais não motivam. A melhor forma, a melhor estratégia para definir metas, qual que é? Incluir os colaboradores nesse processo, tá? Lembrando, dentro do máximo possível e permitido, tá? Lembrando sempre que a última decisão, a decisão final é sempre tua, mas a equipe pode te ajudar, ok? Dicas para a definição de metas. Olha que interessante. Primeira, ajudar as pessoas a aprimorar seu senso de valor próprio. Conhecer melhor as habilidades de cada um e apontar seus pontos fortes. Incentivar e desenvolver a cultura e o conhecimento. Entende? Tá? Então, o que você tem que fazer? Você tem que ajudar os seus colaboradores, ok? Os seus colaboradores a desenvolverem as suas habilidades. Quanto maior for o grau de conhecimento e desenvolvimento da habilidade dos seus liderados, menos dor de cabeça você vai ter. Maior vai ser o seu grau de confiança com relação à equipe, com relação aos membros da equipe, ok? Incentive-os a participar de treinamento. Não é? Proporcione conhecimento, traga conhecimento para os seus liderados, certo? 2. Usar as perspectivas dos liderados para determinar as metas que são e as que não são realistas. Olha você praticando a empatia aqui. Se coloque no lugar do seu liderado. Será que aquilo que você está pedindo para ele, você é capaz de realizar? Pensa nisso. Pensar em si próprio como um recurso de apoio para os colaboradores atingirem suas metas. Lembra que eu falei lá na primeira habilidade que tem que ser desenvolvida? A habilidade técnica. Então, tá? Desenvolva a sua habilidade técnica para que no momento de sufoco, vamos usar esse termo,
um momento de dificuldade, tá? Você possa ajudar a equipe. Você possa ajudar a sua equipe a desenvolver o trabalho ali no dia a dia. Por que não? E é uma forma também de você treinar e mostrar para as pessoas que você conhece, que você tem habilidades para fazer o que eles fazem. Buscar maneiras de ajudar os outros ao invés de criticá-los ou pressioná-los com ultimatos, tá? Ajude as pessoas a se desenvolverem. Porque a pessoa que sabe, entende o que está fazendo, ela vai fazer de bom gosto, de bom grado, tá certo? E você não vai ter problemas. Agora, você ficar obrigando as pessoas, sabe? Ou faz ou eu te mando embora, ou não sei o que. Não haja dessa maneira. Manter-se flexível e receptivo a novas ideias e sugestões à medida que a equipe trabalha em busca dessas metas. Horas. Veja, quem está lá no posto todo dia trabalhando, não é? Dando a cara para bater, são as suas equipes. Por que não ouvir as ideias, as sugestões? Lógico, você só vai dar ouvidos àquelas sugestões, né, que sejam plausíveis de serem executadas, não é? Ok? E certifique-se que todos tenham em mente a missão, os valores ou a visão da empresa, ok? Porque essa visão, essa missão e esses valores que ajudam a alta administração a determinar as metas. Então é obrigação sua, ok? Enquanto da supervisão, saber decorar e entender qual é a missão, os valores e a visão da sua empresa. E fazer com que cada liderado seu conheça esta frase. Normalmente essas frases são muito, são muito diretas. Atender os nossos clientes com o máximo de qualidade possível, ok? Proporcionando aos nossos colaboradores conhecimentos, cursos, para que possam desenvolver suas atividades dentro do esperado e com aquele padrão de qualidade. Cada empresa tem a sua. Aliás, você sabe qual é a missão, os valores ou a visão da empresa que você trabalha hoje? Não? Trata de decorar então, vai procurar, isso é importante. Outra obrigação, outra atividade, outra função da supervisão é a organização. Você pensou, você planejou, não é verdade? Então agora você tem que organizar tudo isso. Como? Aqui, ó. Organização é a função que a gestão tem de estabelecer o grupo, alocar os recursos e designar o trabalho para atingir as metas. Por meio da organização, supervisores e demais gestores colocam seus planos em ação. Uma organização bem feita, a empresa consegue utilizar todos os recursos de uma maneira adequada, principalmente os bons recursos humanos, ok? Outra função importante da supervisão: seleção. Ora, a supervisão deve, sempre que possível, participar de todo o processo seletivo. Sim. Toda grande empresa, média empresa, toda empresa séria, ok? Tem ali no seu RH, Recursos Humanos, 2 formulários. Um se chama perfil do cargo e outro se chama perfil da pessoa. Então, perfil do cargo, lembrando bem, você, supervisor, vai preencher esses 2, ok? Perfil da pessoa e perfil do cargo. Perfil da pessoa: quais são as características que a pessoa tem que ter para poder preencher aquele cargo? Perfil do cargo: todas as informações relativas ao cargo, salário, horário, se vai ter hora extra, dias de trabalho, o que o cargo vai executar, quem está hierarquicamente ligado, ok? Então você tem que adaptar a pessoa ao cargo. Tem um exemplo que nos foi contado numa sala de aula de uma colaboradora que entrou na empresa. Ela tinha o cargo era executar a limpeza e conservação do morgue dentro de um hospital. Você sabe o que é morgue? Não, você já vai saber já. Então a menina foi contratada, carteira assinada, foi pro posto, ok? Na hora que ela chegou no posto, foi falar com a encarregada: olha, eu vim para trabalhar no morgue. A pessoa contratada não sabia o que era morgue e ninguém disse a ela o que era morgue. Então a encarregada: é você, então vem comigo. Entraram, sabe aonde eles foram dentro do hospital? Na parte do necrotério. A hora que chegaram ali, aquele monte de cadáveres, a colaboradora virou para a encarregada e falou: é aqui que eu vou trabalhar? E caiu para trás e desmaiou. Ok? Então toma cuidado para isso não acontecer. Quando você souber que existe algum cargo assim, algum cargo a ser preenchido que exija
é uma pessoa, por exemplo, aí no caso tem que ter sangue frio. Ajude o RH a ajudar você. Já passe todas essas informações do perfil do cargo e da pessoa para o RH, porque aí ele vai te selecionar a pessoa certa para aquele lugar, ok? E o resultado atingido pelos postos sob a responsabilidade da supervisão depende diretamente da qualidade das pessoas contratadas, ok? Muito bem, vamos para outra parte então. Planejei, organizei, selecionei as pessoas, agora eu tenho que orientar as pessoas. Olha lá, orientação de novos funcionários. Orientação é o processo de fornecer aos novos funcionários as informações necessárias para que eles possam começar a trabalhar com certo conforto, de forma efetiva, com mais tranquilidade. Por quê? Porque vai ter alguém andando junto. Olha lá, a orientação não apenas proporciona ao novo funcionário o conhecimento necessário para realizar o trabalho, como também reduz o nervosismo e a insegurança dele, ok? Então, nós elaboramos aí uma lista de orientações que o supervisor deve passar para os novos colaboradores. Então, nós temos aqui, ó, são 14 itens que vai desde o valor do salário até o nada pode ser retirado do posto sem autorização, ok? Isso é uma lista base. É lógico, você pode adaptar ela à realidade da sua empresa. Ah, mas eu não posso acompanhar todos os novos funcionários. Muito bem. Então você vai pegar essa lista, você vai deixar com a sua encarregada, encarregado ou líder do posto, ok? E deixar já ele orientado. Olha, o novo funcionário vai vir, eu quero que você acompanhe esse novo funcionário. Tá? Por quê? A pessoa que entra para trabalhar, ela está insegura, ela está nervosa, ela não sabe o que vai fazer. E ainda chega no posto de trabalho, ela é largada, ó, te vira. Ó, vai lá limpar aquele banheiro, ó, vai ficar ali tomando conta. Tá certo? Então usa essa lista de orientação para os novos colaboradores, que isso vai dar mais segurança ao seu novo funcionário. Tá certo? Outra coisa importante também é o treinamento. Treinamento de pessoal tem que ser constante. Tá certo? O treinamento traz mais segurança para a pessoa executar as atividades, executar as tarefas sob responsabilidade dele, tá? O treinamento traz mais conhecimentos, mais cultura para as equipes de trabalho. Olha lá, o supervisor é responsável por garantir que os funcionários saibam o que fazer e como fazer. E como é que eu vou conseguir isso? Como é que você vai conseguir isso? Treinamento, palestras, cursos. Ah, mas a minha empresa não tem. O teu sindicato, tanto patronal como dos empregados, tem. Procura. Pode procurar porque vai ter. Se não tiver no seu sindicato, no nosso site tem. Ok? Há preços aí que você não vai acreditar. Não é que não vai acreditar de caro, tá? É de barato. Olha lá, resumindo, funcionários bem treinados tendem a ficar mais satisfeitos porque sabem o que estão fazendo e como o trabalho deles contribui para atingir as metas. Deu para entender a importância do treinamento? Muito bem. Outra função importante da supervisão é a liderança. Olha que profunda esta frase. Liderar não é impor, mas despertar nos outros a vontade de fazer. Esse é o líder. E como é que você consegue isso? Simples. As funções de liderança incluem todas as formas de influenciar as pessoas. Ou seja, gerar a motivação necessária para pôr em prática todo o propósito definido pelo planejamento e pela organização. Vocês viram? Então, liderança é a capacidade de influenciar as pessoas. Mas, antes de querer liderar outras pessoas, você tem que conseguir liderar a você mesmo. Não é verdade? Um bom líder influencia. Então procure verificar se você é uma pessoa que consegue influenciar os outros ou se você é uma pessoa que é muito influenciada pelos outros. Ok? Identificado se você influencia ou é influenciável, tá certo? Vamos mudar isso. Se você se acha uma pessoa que é muito fácil de ser influenciada por outras pessoas, você tem que começar a agir o contrário, tá certo? E como é que eu consigo isso, influenciar as pessoas? Muita conversa, ok? Muita conversa, muito bom exemplo,
entusiasmo, motivação. É isso que motiva, é isso que influencia as pessoas, ok? Nós temos um curso específico de liderança, ok? Esse nosso aqui, apesar de ser supervisão ser um líder, eu não estou abordando o assunto liderança, ok? Aqui a liderança entra como uma das funções importantes no dia a dia da supervisão, ok? Então, planejei, organizei, selecionei, liderei. Passo seguinte, controle. Eu tenho que monitorar como é que está o desempenho de cada colaborador em cada posto de trabalho. Controle é a função da gestão que garante a execução do trabalho de acordo com o planejado. Por meio do controle, a supervisão pode adotar medidas para a qualidade e administrar os custos. Supervisão tem que saber trabalhar com custos. Supervisão tem que saber montar um relatório de custos. Para quê? Para saber se o posto que está sob sua responsabilidade, ok? Para saber se a rentabilidade desse posto é positiva ou é negativa. Nenhuma empresa gosta de pagar para trabalhar. Pensa nisso. Olha agora. Presta bem atenção nessa frase. Percorrendo os postos e verificando pessoalmente o desempenho de cada colaborador. Notou? Pessoalmente. Não existe visita virtual. Não existe visita por telefone. Não existe visita por videochamada. Deixa eu ver como é que está o posto. A pessoa pega o celular e mostra. Não existe isso, ok? E por telefone, então? Como é que estão as coisas por aí? Por aqui está tudo bem, não é? E a empresa quase perdendo o contrato por causa da falta de responsabilidade da supervisão em visitar os postos, tá certo? Outra dica importante. Não importa a quantidade de postos que você tem sob sua responsabilidade. Você tem que comparecer, você tem que visitar pelo menos uma vez por mês cada posto. Se der para visitar mais vezes, visite. Vá lá, conversa com o seu cliente, conversa com o encarregado, a encarregada, converse com o seu auxiliar de limpeza, se mostre presente, ok? Se o sistema de controle funcionar corretamente, a supervisão conseguirá descobrir e identificar os problemas antes do cliente e antes dos seus superiores. A supervisão tem a chance de solucionar o problema a tempo de evitar o prejuízo. Nenhuma empresa gosta de ter prejuízo em contrato de prestação de serviços. E a responsabilidade para que isso não aconteça é sua, da supervisão, ok? Veja, é de sua responsabilidade também garantir a alta qualidade. Isso está ligado ao controle. Se você não vai visitar pessoalmente os postos de trabalho, como é que você sabe que a qualidade está sendo levada em consideração, não é? Então, primeiro vamos entender o que significa qualidade. Qualidade, no que diz respeito aos serviços vendidos no mercado, há várias definições para qualidade. Olha lá, conformidade com as exigências dos clientes, relação custo-benefício, adequação ao uso, valor agregado que serviços similares não oferecem, fazer certo a primeira vez, serviços com efetividade. O que significa efetividade? Significa um serviço constante, um serviço presente. Significa uma equipe que está sempre lá se preocupando com a alta qualidade. Fazer certo a primeira vez. Se você planejou, organizou, pegou as pessoas certas, liderou, controlou, monitorou o desempenho de cada colaborador, a qualidade vai ser consequência de tudo isso, ok? Também a qualidade ela pode ser vista por duas óticas diferentes. A de quem está produzindo o serviço e a de quem está recebendo o serviço. De quem está produzindo, essa qualidade tem que ir de encontro
aos interesses do cliente, ok? E de quem está recebendo o serviço, olha lá. Do ponto de vista do cliente, a qualidade está associada ao valor e à utilidade reconhecidas do produto, estando em alguns casos ligadas ao preço. Agora, clientes que estão acostumados, ok, a lidar com empresa prestadora de serviço, de qualquer tipo, seja empresa limpadora, seja empresa de portaria, de copa, de recepção, enfim, controle de pragas, enfim, sabe que preço barato demais, tá? Não está diretamente relacionado a serviço com qualidade. Não tem como, ok? Muitos clientes já estão acostumados com isso. Mas isso não quer dizer também que você pode cobrar um preço altíssimo, não, ok? A sua empresa tem sempre que cobrar um preço justo. Justo para os dois lados, para quem está recebendo o serviço e para quem está prestando o serviço. Outra obrigação, outro dever, outra responsabilidade da supervisão é assegurar a produtividade. O que é produtividade? Para a produtividade, vale a definição de que quanto mais serviços ou produtos forem produzidos dentro de determinado espaço de tempo, menor vai ser o seu custo, tá? Então você tem lá um auxiliar de limpeza trabalhando na empresa X, recebendo R$ 1.078 mensais. Esse auxiliar de limpeza tem uma produtividade média de 1.000 metros quadrados por dia, ganhando R$ 1.078. Vamos arredondar para ficar mais fácil? Esse auxiliar, ele consegue uma produtividade de 1.078 metros quadrados por dia, recebendo um salário de R$ 1.078. Consequentemente, cada metro quadrado desse auxiliar vai custar R$1 na parte de salário, ok? R$1. Na empresa Y, o auxiliar também recebe 1.078, por quê? Porque é o piso da categoria. Só que na empresa Y, a produtividade do auxiliar é de 500 metros quadrados por dia. Quanto vai custar esse auxiliar de limpeza para a empresa Y? Mais de R$2. Vai custar R$2 por cada metro quadrado trabalhado. Entendeu a diferença? Quanto maior for a produtividade do colaborador dentro do posto, menor vai ser o custo dele para a empresa. Agora, quando a gente fala em aumentar a produtividade, novamente eu vou usar aquele termo. Não é esfolar o couro do trabalhador, não é isso que nós queremos, ok? Aumentar a produtividade do colaborador como? Proporcionando treinamento, tendo acompanhamento constante, monitoramento constante, orientação a treinamento no próprio posto de trabalho, né? A empresa vai adquirir novos produtos, novos equipamentos, novos acessórios, tá? Mais modernos, que vão auxiliar o colaborador a trabalhar mais e se cansar menos, ok? Agora, você precisa entender também o que é que está atrapalhando o aumento da produtividade dentro da tua empresa, tá? Eu vou dar 2 exemplos para você poder entender. Primeiro, limitações da alta administração. O que quer dizer isso, limitação da alta administração? Quem tem que ter conhecimento técnico sobre os trabalhos, as tarefas executadas dentro dos postos de trabalho é você da supervisão. Então, cabe a você levar para a alta administração soluções para aumentar a produtividade do colaborador, ok? Algum novo equipamento, um novo acessório, tudo se moderniza na limpeza profissional. E você tem que acompanhar essa modernização, ok? Você não pode querer executar a limpeza de um ambiente usando pano e rodo, ok? Um mop-água com reservatório aumenta em mais de 100% a produtividade do colaborador e faz ele cansar menos. Cansando menos, ele pode executar mais. E quer mais? Usando esse equipamento que eu acabei de falar, o mop-água com reservatório, vai começar a acontecer também economia de produto. Mas não é uma economia burra, é uma economia inteligente, ok? Com menos produto, você vai limpar áreas maiores. E vai limpar mesmo, porque os produtos químicos de limpeza profissional também se desenvolvem. Procure assistir o nosso treinamento de limpeza profissional, máquinas, equipamentos e acessórios, tá? Outra atitude que você tem que verificar, atitudes e habilidades dos colaboradores com relação ao uso desses novos equipamentos. Os seus colaboradores não querem, nós não queremos usar isso, não tem querer ou não querer. Vai ter que usar, é modernização. E quem é que vai ter que fazer com que essa mudança funcione? Você da supervisão, ok? Entendidos então? Então vamos para frente.
Como é que você pode melhorar a produtividade? Olha o primeiro item. Utilizar os orçamentos, saber para onde vai o dinheiro. Para onde está indo? Né? O custo do teu posto. Para onde está indo o dinheiro? Então, lembra que eu falei lá atrás de administrar os custos? Olha aqui, ó, vai ajudar a melhorar a produtividade. Está quebrando muito equipamento, está se gastando muito produto químico, troca constante de uniformes. O que está acontecendo? Alguma coisa está errada, ok? Tudo tem aí o seu tempo de vida útil, ok? Vamos então verificar para onde está indo o dinheiro. Outra, aumentar a produção sem aumentar custos, com uma ótima administração de custos. De novo, trate de desenvolver sua habilidade em administrar os custos da empresa, ok? Dos postos de trabalho. Melhorar os métodos, revisar e reestruturar o modo de execução das atividades. Lembra que eu falei lá atrás? Uma atividade que hoje o colaborador executa com 10 passos, com a implantação do uso de um novo equipamento ou de um novo produto, esses 10 passos caem para 6. Caindo para 6, sobra tempo. Esse tempo pode ser usado na execução de uma outra atividade. Essa execução de outra atividade vai levar ao quê? Aumento da produtividade. Minimizar desperdícios. Por exemplo, o tempo ocioso, gente. O que mais se rouba dentro de uma empresa hoje é tempo. Mas não é que as pessoas roubam por maldade. É que não existe padrões a serem seguidos. Então você tem que deixar bem claro, lembra que eu usei o exemplo ali do banheiro, da limpeza de banheiro? Você tem que deixar bem claro para o teu colaborador responsável pela limpeza do banheiro que ele tem um tempo, ele tem 10 minutos para limpar aquele banheiro. Ele não tem 5, ele não tem 15, ele tem 10 minutos. Então em 10 minutos ele tem que limpar aquele banheiro. Se demorar mais que 10 minutos, por que demorou mais que 10? O que aconteceu? Houve alguma emergência, algum vazamento, alguém errou a mira, o que houve? E o controle vai te ajudar a verificar isso. Mas ó, é uma maneira de aumentar a produtividade. Porque se ele estava levando 20, agora ele vai levar 10, tem 10 minutos aí que pode executar outra atividade. Ok? Quinto, regular o fluxo de trabalho. Planejar e organizar para evitar ociosidade. Um planejamento bem feito e uma boa organização vai fazer com que as pessoas, sob sua liderança e o seu monitoramento e controle, executem as tarefas de acordo com aquilo que você planejou. Instalar e fazer uso de equipamentos modernos, analisar relação custo-benefício. Por exemplo, um mop água. Mop água tem uma produtividade bem maior do que pane e rodo. O pane e rodo ele tem um custo inicial menor, mas no prazo de 1 ano, que é o curto prazo, lá no final, o pane e rodo vai custar mais caro do que o mop água. E a produtividade do mop água aumenta, a durabilidade do mop água é maior. O esforço físico do colaborador ao usar o mop água é menor. Minimizar atrasos, absenteísmo, rotatividade da mão de obra, oferecendo prêmios e recompensas, sempre relacionados ao desempenho de cada colaborador. Por que não premiar quem não falta, não atrasa, não chega atrasado? Quantas empresas não fazem isso, não é? Vários lugares aí costumam eleger o funcionário do mês. Além do funcionário do mês ficar com a foto dele ali em destaque, ele ganha um prêmio extra no seu pagamento mensal. Tá, e é um prêmio que não entra como salário, entendeu? Então procure dar prêmio sim. Nós sabemos de empresa aí que, para colaborador que não falta, não atrasa, não leva atestado, enfim, trabalha o mês inteiro, ele ganha R$270 a mais no salário todo mês. Horas. Se a empresa se predispõe a pagar R$270 a mais no salário, dá para imaginar quanto não custa, não é? A supervisão perder tempo correndo atrás de alguém para cobrir aquela vaga, para cobrir aquela pessoa que faltou, não é? Pensa nisso. Prêmio, mas um detalhe, nunca tire dinheiro do seu bolso para dar prêmio para os seus colaboradores, ok? Converse com a empresa, dê sugestão à empresa, tá bem? Outra, a responsabilidade da supervisão em uma organização ou empresa que sofre constantes mudanças. Muito bem. Você já tomou uma iniciativa muito importante. Você resolveu adquirir esse curso e você resolveu entender um pouco mais o trabalho da supervisão. Tá, então você já está querendo mudar. Agora, uma outra dica que eu posso te dar é a seguinte. Se você não terminou o ensino médio, se você ainda não tem curso superior, começa a pensar nisso. Ah, mas o ensino médio é muito caro, o supletivo é muito caro, faculdade é muito cara. Ó,
Dica: colégios do governo do estado de São Paulo, vários deles oferecem cursos supletivos gratuitos à noite. E no caso aqui das empresas limpadoras, as empresas prestadoras de serviço de limpeza profissional, o sindicato patronal e o sindicato das empresas, dos empregados, tá? Eles têm um programa em conjunto chamado Programa Gratuito de Educação Continuada, ok? Eu sei que aqui na cidade de São Paulo isso é válido. Procure, volte a estudar. Adquira novos conhecimentos. Não fique parado no tempo. Quer mais? Trabalhar à noite. Trabalhar durante o dia e estudar à noite não mata ninguém, né? Quantas milhares de pessoas não fazem isso há centenas de anos? Pensa no assunto. Por quê? À medida que a tecnologia vem avançando e o comércio internacional vem crescendo, as organizações mudam cada vez mais rapidamente. Essas mudanças decorrem da necessidade de agir e reagir contra a concorrência de outras empresas e aproveitar todas as tecnologias existentes. Hoje, a supervisão deve ter habilidades extraordinárias para se comunicar tanto virtual como pessoalmente e deve também estar preparada para mudar com a mesma agilidade dos seus empregadores. Desenvolva a sua habilidade de redação. Vai fazer curso de informática. Aprenda a mexer com Excel, PowerPoint, Word e outros aplicativos de informática. Aprenda a receber e-mail e responder e-mail. Parece tão simples, mas algumas pessoas ainda não sabem. Aliás, muitas pessoas não sabem. Tem gente que até hoje tem medo de sacar dinheiro em caixa eletrônica. Acha que a hora que for digitar o número lá na tela, a tela vai pegar o dedo dela, tá? Eu sei que com você isso não acontece, porque se você está assistindo esse curso, é porque você sabe mexer com alguma coisa em informática. Não é verdade? Mas procure desenvolver, então, a sua capacidade de redação. Pensa bem, você vai ter que redigir relatórios para a alta administração da sua empresa, para a diretoria, para a presidência, para o seu cliente você vai ter que desenvolver um relatório. E um relatório tipo, era para nós ir no fumo e no final cabemos fundo? Isso não é relatório, ok? Aprenda a grafar corretamente as palavras da língua portuguesa, tá? Quer ver? Vou te fazer uma pergunta. Quantas formas existem de escrever a palavra sessão? Pensa aí, eu vou te dar 10 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos ver se você acertou? Existem 3 maneiras corretas de se escrever a palavra sessão. Primeira, com S e C cedilha. Seção de contas a pagar. Seção de contabilidade. É uma seção dentro de um departamento, ok? Outra maneira de se escrever a palavra seção. S e 2 S's. Sessão de cinema, sessão da tarde, sessão de teatro, ok? E a outra maneira e a última é com C de casa no início e 2 S's. Sessão de direitos, ceder direitos a alguém. Tá vendo? Não é fácil, não é mole, tá? Então procure estudar muito bem a língua portuguesa, ok? Mudanças no trabalho. Olha que interessante. A mudança é um fato na vida organizacional, portanto o supervisor não decide se a empresa deve ou não mudar, mas em como fazer as mudanças funcionarem. Por quê? Ele consegue fazer isso melhor se reconhecer os vários fatores que influenciam no sucesso de uma mudança. O primeiro é as pessoas aceitarem a mudança. Então você tem que conhecer muito bem os seus liderados para poder apresentar o processo de mudança para eles, ok? O supervisor é o vínculo principal da organização com os funcionários operacionais. Portanto, ele deve saber das possíveis reações deles contra as mudanças, ser capaz de informá-los sobre as mudanças e ajudá-los a reagir de uma forma positiva com a mudança. Você nunca deve reclamar de uma mudança, jamais. Você vai acatar a mudança, você vai implementar a mudança, você vai fazer com que, não é? A mudança comece a acontecer, a funcionar e só depois, ok? Se você perceber que essa mudança não está funcionando, aí sim você vai redigir um relatório, ok?
para a alta administração dizendo que não está dando certo por causa disso. Tá bem? Nunca reclame de uma mudança antes de colocá-la em prática. Supervisão de sucesso não faz isso. Olha lá. Quando não há resistência a mudanças, sempre existe a possibilidade de melhorar os processos organizacionais, os processos operacionais, o dia a dia de trabalho lá no posto. Não é? Olha aqui, ó. Podemos melhorar este processo. Aí os outros falam, não podemos falar agora, estamos muito ocupados. Por quê? Porque eles ainda estão no passado. Eles não pararam para olhar para trás e ver o futuro, e ver uma nova solução. Ok? Olha lá! Tornar-se um supervisor de sucesso. Veja bem, quando a pessoa assume um cargo de liderança, de chefia, muita gente fala, nossa, virou chefe, ó, empinou o nariz. Só anda de nariz empinado. Não brinca mais, não fala mais, não sorri mais, não tem mais tempo para ficar com a gente. A gente escuta bastante. Você já deve ter escutado isso. Ou talvez até você mesmo já tenha falado isso de alguém. Mas veja, isso é normal de acontecer. A pessoa, quando assume um cargo de liderança, ela deixa de ser mais um na equipe para ser o responsável por fazer com que as coisas funcionem. Deu para entender? Você vai estar assumindo mais responsabilidades. Então, você tem que estabelecer limites para o seu comportamento. Então, olha o que você não pode fazer. Ó, fofocar, reclamar do trabalho, escolher amigos, reclamar da empresa, falar mal da empresa, tá? E muitos aí, pior, falar mal da empresa para o cliente. Não está satisfeito com a sua empresa? Pede as contas, vai trabalhar em outro lugar, certo? Outra sugestão, não ser o salvador. Ao invés de você chegar lá no posto e falar, nada aqui que eu faço que vocês não sabem fazer nada. Não faça isso. É bem melhor você orientar, você treinar os colaboradores da equipe. Isso vai fazer com que a equipe seja mais, olha lá, propicia a formação de um grupo de trabalho mais sólido. Por quê? Porque as pessoas sabem o que estão fazendo. Elas entendem a importância do que estão fazendo. Outra, converse com todos. Mostre aos funcionários que o esforço de cada um beneficia o grupo como um todo. Ninguém deve fazer corpo mole, porque aquele que está fazendo corpo mole está prejudicando todos os outros membros do grupo, está prejudicando a empresa. Outro, ser firme. Por quê? Porque você vai ser constantemente testado. Os funcionários vão ver se você realmente, olha lá, impõe regras, impõe padrões. Então, o que você tem que deixar bem claro? Precisa deixar claro que leva a sério o sucesso de todo o grupo. Ok? Lembra quando eu falei de atividade relativa às tarefas anteriormente? Então, você tem que deixar as pessoas cientes do seguinte, olha, eu quero ver o trabalho executado e muito bem executado. Nós estamos aqui para trabalhar. Aqui é um ambiente profissional, ok? Fica a dica. E aprender com outros supervisores. Mas, por favor, com bons supervisores. Perdoem a expressão que eu vou usar agora. Mas jamais usem o exemplo de um supervisor tranqueira. Aquele supervisor que não vai visitar o posto, aquele supervisor que trata mal as pessoas. Não seja assim. Mire-se no exemplo dos bons e dos ótimos supervisores, ok? Olha lá, mais algumas características para um supervisor de sucesso. Olha a primeira delas, habilidade de comunicação. Por que você tem que ter habilidade de comunicação? Porque você vai conversar tanto com o seu subordinado, com o seu liderado, como com o seu superior hierárquico. Então você tem que encontrar uma linguagem que cada um te entenda. Próxima, lealdade. Você tem que ser leal à sua empresa. Próxima, atitude positiva. As pessoas adoram pessoas entusiasmadas, com atitude positiva com relação ao trabalho. E desejo pelo cargo. Veja, você tem que ter desejo pelo cargo, não pelo salário, tá? O aumento da responsabilidade não é proporcional ao aumento salarial, ok? E justiça. Você não pode ter o queridinho ou queridinha. Você tem que tratar todo mundo muito bem, com justiça. Você tem que ser justo. Muito bem, continuando, reuniões. Qual a importância da reunião para a supervisão? Olha lá, reuniões devem acontecer quando servem para alguma coisa. Quando servem a algum propósito. Ah, vamos marcar uma reunião para segunda-feira que vem às 8 da manhã. Para quê? Sei lá, na hora a gente vê. Não, nunca faça isso. Outra. Jamais marque uma reunião para tratar de um assunto que pode ser resolvido com o simples envio de um e-mail.
de uma mensagem por uma rede social. Lembre-se que a mensagem pela rede social fica registrado. O e-mail também, ok? Então, certos assuntos resolve por e-mail, não precisa marcar reunião, fazer as pessoas se deslocarem, ok? Outra, iniciar a lista de assuntos a serem abordados sempre pelo mais importante e interessante a todos os participantes de maneira geral. Então, olha como é que você tem que fazer. Se tiver 2 assuntos diferentes, por exemplo, mudança do vale-refeição e implantação de uso de um novo equipamento, se quem for participar da reunião forem os seus liderados, então coloque o assunto do vale-refeição em primeiro lugar. Por quê? Porque é um assunto que interessa aos liderados. Qualquer assunto relacionado a benefício tem que ser colocado se os participantes da reunião forem os liderados, ok? Qualquer assunto relacionado a benefício tem que ser colocado como o mais importante da reunião. Serve de chamariz, isso é marketing. Agora, se essa reunião for com a alta administração da empresa, então aí o primeiro assunto tem que ser a implantação do uso do novo equipamento. Por quê? Porque esse novo equipamento vai aumentar a produtividade do colaborador, consequentemente vai aumentar o lucro da empresa. E empresários, diretores adoram a palavra lucro, entendeu? Então você vai colocar como assunto principal justamente aquele que mais interessar a principal plateia participante da reunião. Respeitar o horário marcado para o início da reunião, chegar sempre antes dos outros participantes. Essa atitude demonstra o quê? Respeito pelos liderados, tá? Outra missão importante da supervisão: não dominar a discussão. Todos têm o direito de falar dentro da reunião. Quem marcou a reunião, quem chamou a reunião foi você, ok? Mas os participantes têm direito de opinar e de falar também. Então, jamais queira dominar a reunião. Outra tarefa importante é manter o assunto da reunião dentro dos itens listados. E do jeito que está a mídia hoje em dia, em qualquer país do mundo, existem muitos assuntos para desviar, que podem desviar o foco da reunião. Uma pergunta: quantas pessoas você consegue motivar todos os dias? Eu vou te dar 5 segundos para você pensar. Não importa, veja lá, não importa quantas pessoas você pensou. Na verdade, a gente só consegue motivar uma pessoa por dia, eu mesmo. É a partir do meu exemplo. Lembra que eu falei? Que a equipe é um reflexo das suas atitudes? Que a equipe é a sua cara? Se você for um supervisor que constantemente está motivado, os seus liderados também vão ficar motivados. E motivação e entusiasmo dentro de uma equipe de prestação de serviços é tudo. É daí que virão a qualidade, a produtividade, a satisfação do cliente, a satisfação do colaborador, a sua satisfação, a satisfação da diretoria, tá? Ok? Existem várias maneiras de você motivar sua equipe de trabalho. Motivar cada colaborador que está lá no posto sob sua responsabilidade. Uma delas, e muito interessante, é tornando o trabalho interessante. Como, por exemplo, rodízio de funções. Olha que interessante. Mas veja bem, é rodízio de funções dentro de uma mesma área de atuação. Ok? Então você vai pegar lá os auxiliares de limpeza e vai mudá-los de setor de limpeza. Então pega quem está no banheiro, põe para tomar conta do escritório, quem está no escritório põe para limpar o corredor, quem está no corredor. Por quê? Porque aí todas as pessoas aprendem a executar atividades novas. Tem um exemplo que uma aluna nos contou num dos nossos cursos de supervisão, de um senhor que já fazia não sei quantos anos, já era funcionário antigo dentro da empresa, acho que 10 ou 15 anos, e a função dele era limpar banheiro. E ele executava bem as atividades dele, mas ele não tinha aquele ânimo, né? Aquele entusiasmo. Aí ela assistiu o nosso curso, presencial, ouviu essa ideia de rodízio de funções, levou-la para o posto de trabalho e implantou um rodízio. No início, as pessoas resistiram um pouco a essa mudança, mas conforme nos contou essa ex-aluna, esse senhor que estava não sei quantos anos no posto de trabalho e, sabe, desmotivado e tal,
adquirir um novo ânimo com relação ao trabalho. Ele saiu daquele local, ele foi limpar outra área, ele se motivou, ele se entusiasmou. Então isso funciona, coloca isso, implanta isso nos postos que estiverem sob sua responsabilidade, não é? Porque aí os seus funcionários vão ficar motivados, entusiasmados, vão gostar do que estão fazendo. Fica a dica. Outra, mantenha expectativas altas. O que é isso? Relação direta entre expectativa e desempenho. Altas expectativas levam a altos desempenhos. Quando você espera muito de uma pessoa, a pessoa faz muito. Quando você espera pouco, a pessoa faz pouco ou faz nada. Então mantenha sempre, transmita ao seu liderado que você espera muito dele. Que você espera muito do trabalho dele. Ele vai criar responsabilidade. Ele vai executar o trabalho dele com qualidade, tá? Outra, olha aí, oferecendo recompensas novamente. Olha lá. As teorias motivacionais de conteúdo indicam que a variedade de recompensas pode motivar, mas nem todos os funcionários valorizam as mesmas recompensas. Vou dar um exemplo. Digamos que o prêmio para o funcionário que não faltar, não atrasar, enfim, não te der dor de cabeça o mês inteiro, especificamente neste mês de setembro, nós estamos agora, hoje é dia 22 de setembro, vai ser uma batedeira de bolo. É um ótimo presente, uma batedeira de bolo. Mas veja, o ganhador, o sorteado do mês, foi um colaborador do sexo masculino que mora sozinho numa pensão e a família dele mora em Manaus. Ele pega a batedeira e manda pelos correios lá para Manaus. Pô, o preço que ele vai pagar para mandar a batedeira pelo correio lá para Manaus, eu acho que dá para comprar uma meia dúzia de batedeira, então não compensa. Então ele pode vender a batedeira, ele vai ter dinheiro. Sim, mas e o trabalho que ele vai ter de vender? Ele vai ter que correr atrás de alguém para vender e depois vai ter que correr atrás para receber. Que motivação esse prêmio vai dar para o colaborador no mês seguinte? Nenhuma. Então procure identificar ali com os seus liderados qual é a melhor recompensa para eles, qual é o melhor prêmio a ser dado. Isso motiva a equipe. Relacionando a recompensa ao ótimo desempenho. É o seguinte, trabalhou muito bem, não faltou, não atrasou, vai concorrer ao prêmio, ok? O prêmio é para o profissional. Isso aqui não é um concurso Miss Simpatia, Miss não sei o que, não é nada disso. Aqui é profissional. Fez muito bem feito o que tem que ser feito, não faltou, não atrasou, não me deu dor de cabeça, vai entrar no sorteio para ganhar o prêmio. Mas não tenha mais. Se não cumprir todas as determinações, todas as orientações, não tem como concorrer ao prêmio. E fornecendo feedback, olha lá. As pessoas querem e precisam saber como anda seu desempenho. Se está de acordo, deve elogiar. Se não está contente, a pessoa deve ser avisada. E normalmente, quando você avisa a pessoa e a pessoa é uma pessoa interessada, ela melhora. Tá certo? Outra, olha que legal, falando em motivação também. Motivação, entusiasmo, profissionalismo. Você, da supervisão, você tem que aprender a identificar. Identificar o que, Silvio? Os funcionários problemáticos. Normalmente nós temos dois, o causador de problema e o portador de problema. Causador de problema não segue as suas orientações, larga o posto de trabalho, falta, atrasa em demasia. Esse, todos os rigores dentro da lei, sempre dentro da lei, tá? Advertências, suspensões, afastamento, até pode haver o caso aí de uma justa causa. Se você não é muito íntimo assim da CLT, a consolidação das leis do trabalho, pesquisem o artigo 482 da CLT, o artigo 482 da CLT. Ele elenca 13 possibilidades de você desligar um trabalhador, desligar um funcionário por justa causa. Agora, detalhe, em todas elas você tem que estar muito bem documentado e a documentação tem que estar na mais perfeita ordem. Tá? Por exemplo, uma advertência que você vai dar para o funcionário porque ele falta, ele atrasa, ele não sei o que. Você pode dar advertência. Principalmente se não houver uma justificativa, médico, servir de testemunha, enfim. Existem aí as faltas legais, mas nas faltas injustificadas, você pode sim dar uma advertência. Mas a nossa sugestão é o seguinte, a encarregada vai dar a advertência
e você assina como testemunha, ok? Isso vai evitar que lá na frente essa advertência perca validade, não tenha valor algum. Por quê? Porque quem assinou como testemunha tem um cargo hierárquico menor do que o seu. Isso pode levar a entender que houve o quê? Coação. Você falou para a pessoa, assina aí como testemunha, senão eu posso te demitir. Entendeu? Você não pode fazer isso. Ok? Sem dúvidas? No colaborador portador de problema, você vai ajudar essa pessoa, tá? A pessoa pode ter problema pessoal, problema financeiro, problema com drogas, problema com álcool, tá? Então, se for um colaborador que merece a sua ajuda, essa pessoa. Mas olha, não abraça o mundo. Você não foi contratado para ser assistente social. Você foi contratado para ser um supervisor de prestação de serviços, ok? Então, encaminha esse colaborador para um profissional que saiba o que fazer com ele, para um profissional que realmente vá ajudá-lo, o portador de problema, ok? Agora presta atenção, você ajuda uma vez, você ajuda 2 vezes, você ajuda 3 vezes, opa, peraí, quem que tá vendo? Eu já ajudei tanto e não tá tendo como, não tá tendo jeito, não é verdade? Então, toma cuidado, ajuda, mas não abraça o mundo, certo? Então, ó, recomendações de uma boa medida disciplinar. Agir imediatamente, concentrar-se em resolver o problema em questão, controlar as emoções. Você nunca pode perder o controle das suas emoções. Você jamais deve gritar. Você jamais deve proferir palavras de baixo calão, ok? Principalmente algumas relacionadas à opção sexual da pessoa, à mãe da pessoa, a própria pessoa. Jamais perca o controle das suas emoções. Aplicar a medida disciplinar com discrição e ser coerente. O que é ser coerente? Falou que vai fazer, faça. Não deixa para depois. Além disso, a supervisão deve reagir aos casos de comportamento inadequado, em vez de, por exemplo, ignorar a existência dos problemas. Você viu o que está acontecendo? Haja, não deixa que a coisa piore, ok? Muito cuidado, senhores supervisores, ok? Com 2 assuntos aí que rendem muitos processos contra a empresa e contra as pessoas. Assédio moral e assédio sexual. Assédio sexual. O que é o assédio sexual? É você usar a sua posição de líder para obter favores sexuais das outras pessoas, tá? Eu costumo dizer o seguinte: onde se come a carne, onde se ganha o pão, não se come a carne. Aí você deve estar se perguntando, e garçom de churrascaria, como é que fica? Pois é. Então, olha, respeito. Nada de fazer como alguns supervisores. Todos esses exemplos são ditos nas nossas aulas, ok? Um desses exemplos diz que o supervisor, toda sexta-feira ou a cada 15 dias, pegava o carro da empresa, passava nos postos, escolhia as lideradas, punha dentro do carro, iam para a casa de um conhecido dele e... Entende? Comida, bebida, música e não sei mais o que e... né? Não pode fazer isso. Outra coisa que você precisa evitar também são certas atitudes que, dependendo da pessoa com quem você as pratica, pode denotar para aquela pessoa específica assédio sexual. Sabe, aquele de chegar no posto, abraçar, beijar, né? Ficar abraçado. Não faça isso. Ah, mas isso aí demonstra calor humano. Depende da pessoa. Depende da pessoa. Então, hoje em dia, você tem que tomar cuidado com tudo. Com tudo. Ok? E outra, é um ambiente profissional, abraço, beijo e tal, não combina tanto, ok? Ou toma cuidado com quem você faz isso, porque senão a pessoa pode alegar lá na frente assédio sexual. O que é o assédio sexual? Abordagem indesejada pelo outro com intenção sexual ou insistência inoportuna de alguém em posição privilegiada que usa dessa vantagem para obter favores sexuais de subalternos ou dependentes. Toma muito cuidado. Outro tipo de assédio que está muito em moda, assédio moral. O que é o assédio moral?
É toda conduta abusiva que intencional e frequentemente tira a dignidade e integridade física ou psíquica de uma pessoa, ameaçando o seu emprego ou degradando o clima de trabalho, tá? Esse assédio moral, ele pode ser do líder para o liderado, de liderado para liderado, de liderado para líder, tá? Jamais chame alguém por qualquer apelido, por mais que a pessoa insista, mas todo mundo me chama por esse apelido. Não faça isso dentro do local de trabalho. Vou citar um exemplo, uma grande empresa, não vou falar o nome e também não vou falar o apelido, mas olha o que aconteceu. Um colaborador chegou no posto, se apresentou ao encarregado, era um homem, ok? O encarregado pediu para essa pessoa guardar um pouquinho, que ele foi fazer alguma coisa, depois voltou, chamou essa pessoa e os dois foram para a sala do encarregado e ficaram sozinhos dentro da sala. Conversa vai, conversa vem, blá, blá, blá. O encarregado perguntou para o colaborador, bom, aqui dentro eu vou te chamar pelo nome. Aí o colaborador falou, não, meu nome é difícil de falar. Me chama pelo apelido. Lá na minha rua, minha família, todo mundo me chama por esse apelido. E qual que é o apelido? Pirulito. Meu apelido é Pirulito. Pode me chamar de Pirulito, que chamou Pirulito, eu tô olhando. Aí o encarregado pegou, saiu mostrando o Pirulito para todo mundo. Esse aqui é o Pirulito, esse aqui é o Pirulito, esse aqui é o Pirulito, e o tempo foi passando. Passou um ano, o colaborador pediu demissão, ok? Ele pediu demissão. Abriu mão aí de todos os benefícios. Pediu demissão. Alguns meses depois, a empresa recebeu a intimação que ela estava sendo processada por assédio moral. Sabe quem era? O Pirulito. No dia da audiência, estava lá o encarregado, o advogado da empresa e nenhuma testemunha. Do lado da empresa. Do lado do Pirulito estava o Pirulito, o advogado dele, e mais uns 3 ou 4 ônibus de testemunhas. Então tinha pai, mãe, filho, esposa, pastor, padre, periquito, papagaio, cachorro, amigo do futebol, enfim. Todo mundo para comprovar que ele não tinha aquele apelido de Pirulito. E ele não tinha mesmo, tá? O juiz chamou o Pirulito. Pois o que aconteceu, seu fulano de tal? Olha, seu juiz, eu cheguei na empresa para me apresentar, tal, fui conversar com o encarregado na sala dele, e a uma certa altura ali da entrevista ele perguntou se eu tinha apelido, e eu falei que eu não tenho apelido nenhum. As pessoas me chamam pelo meu nome, que o senhor pode ver até que é meio diferente. Então não tem como se enganar. Me chamou por esse nome, me chamou pelo meu nome, eu olho. Aí chamou o advogado encarregado da empresa. Então, seu encarregado, o que aconteceu? Olha, uma parte do que o rapaz falou, aí o fulano de tal, tá certo. Mas quando eu perguntei para ele se ele tinha apelido, ele me disse que tinha apelido e o apelido era Pirulito. Aí o juiz perguntou, e o senhor tem testemunha disso? Não, não tenho. Estávamos somente eu e ele na sala, tá? Então toma muito cuidado com a maneira como vocês chamam os seus liderados. Nada de falar, vocês são burros, vocês não aprendem nada, se não fosse eu, jamais fale isso. E jamais use nenhuma nomenclatura terminada em inho ou inha, porque são pejorativos. Amorzinho, queridinha, florzinha, não faça isso. Isso pode gerar processo por assédio moral, ok? Toma muito cuidado. Vamos lá, vamos para frente. Outra coisa, conflitos vão acontecer, ok? Você não tem como evitar, não tem como evitar. O que você tem que fazer é sempre ficar de olho, tá? Por que ocorrem conflitos? Olha lá. Conflitos são as dificuldades decorrentes de necessidades, sentimentos, pensamentos ou demandas incompatíveis ou contraditórias de uma ou mais pessoas. O conflito acontece por causa da inveja, da falta de capacidade, falta de conhecimento. Enfim, basta juntar pessoas para que o conflito apareça. Às vezes o conflito é uma influência positiva que provoca mudanças necessárias. E cabe a você, ok? Quando da resolução dos conflitos, procurar sempre resolvê-los de forma positiva. Não pode ter na resolução de um conflito o ganha-perde. Na resolução do conflito, todos têm que sair ganhando. Você, os conflitantes, a sua empresa e o seu cliente, certo? Olha lá, as consequências do conflito dependem em parte do modo como ele é resolvido. Se as pessoas tratam o conflito como oportunidade para resolver o problema e mudar de forma construtiva, as consequências podem ser bem positivas. Se as pessoas enxergarem o conflito como necessidade de uma pessoa vencer em detrimento de outra ou de um gestor impor controle, o conflito tenderá a gerar consequências negativas.
tá? Ok? Então toma muito cuidado com o conflito. Vocês têm aqui algumas formas de conflito que podem acontecer. Agora, quer ver um conflito que acontece muito no dia a dia aí da supervisão? Vamos falar mais pra frente. Olha lá, as 7 frases que podem ser utilizadas em uma equipe. Admito que o erro foi meu. Você fez um bom trabalho. Qual a sua opinião? Faça o favor. Muito obrigado. Nós. Olha a palavra que você nunca deve falar. Eu. Por quê? Porque as equipes que estão no posto de trabalho são equipes. Elas não são eu-equipes. Ok? Olha lá. Outra parte importante, outro fator importante no trabalho da supervisão é o atendimento. Seja o atendimento dos seus clientes internos ou dos seus clientes externos. Nós já vamos falar disso já já. Apresentação impecável. Olha lá, é um hábito de um profissional bem-sucedido. Vista-se bem, esteja sempre limpo, arrumado, cheiroso. Isso também é um requisito de sucesso. Uma outra aluna, participante de um curso, nos disse que o supervisor, sabe como ele era conhecido dentro do posto de trabalho? Chinelinho. Nem preciso continuar a falar, né? Preciso? Não. Então a sua apresentação pessoal é importante, ok? Se a sua empresa exigir terno e gravata, mas por favor, com cores que combinem, ok? Nada de usar uma camisa listrada com uma gravata xadrez. Cores, roupa que combine, tá certo? E para isso não precisa gastar dinheiro. Você pode se vestir muito bem gastando pouco. Jamais descuide da sua aparência. Cabelos, barba, dentes, pelo no nariz, pelo na orelha para os homens, barba para os homens. Para as mulheres, o cabelo tem que estar em ordem, tem que estar bem arrumado, bem cortado. Tá cortado não significa curto. Um cabelo longo, ele pode estar longo, mas bem tratado, bem cuidado, ok? Postura, cabeça erguida, coluna ereta, conversar olho no olho com o seu cliente, tá? Coluna ereta, gestos suaves, fisionomia alegre. Se em algum momento você sentir-se cansado, vai dar uma volta, toma um cafezinho, não é? Lava o rosto. Meninas, mulheres, dá um retoquezinho na maquiagem, dá uma acalmada. Nem o cliente, nem os colaboradores têm culpa do que você passou antes de chegar lá. Não é? Melhor, anda com o sorriso na pasta. Tira o sorriso, põe no rosto na hora que entrar dentro do cliente. Olha lá, sorrir, humor, astral, ter senso de humor é tão importante quanto ter talento. Mas o senso de humor aqui não é você ficar dando gargalhada o dia inteiro. Não, é você ser uma pessoa agradável. Entendeu? Você está de bom humor. Você dá um bom dia para todo mundo. Certo? Empatia, olha lá, a capacidade que o ser humano tem de colocar-se no lugar do outro. Para isso é necessário ter sensibilidade e capacidade de compreensão. É preciso também humildade. Escutar. Olha, a natureza é perfeita. Nós temos 2 ouvidos, uma boca, 2 olhos. Então, ó, escutar e enxergar mais e falar o necessário. Não é falar menos, é falar o necessário. Não é? Porque uma das suas tarefas aí no seu dia a dia é falar, comunicar, se comunicar com as pessoas. Não é? Gentil. Gentileza é o lubrificante do atendimento. Disposição. Seja prestativo. Vá ao encontro do cliente. Resolva o problema dele como se fossem seus. Rapidez. Elimine definitivamente o terrível hábito da procrastinação. Você sabe o que é procrastinação? Procrastinação é empurrar com a barriga, deixar para amanhã. Amanhã eu faço. Chega amanhã, você não vai fazer de novo, então não procrastine, tá? Seja rápido. Tranquilidade. Ó, o cliente tem todo o direito de ser ou estar nervoso, angustiado, ansioso, estressado. Você não. Quem está atendendo não tem esse direito. Cuidado com o seu tom de voz, porque às vezes o seu tom de voz pode não combinar
com o espírito do seu cliente, com o estado emocional do seu cliente. Tá? Então toma cuidado com o tom de voz que você vai usar. Não seja autoritário, não seja desleixado. Seja, antes de tudo, um profissional. Ok? Sinceridade, assim como uma gota de veneno compromete um balde inteiro, também a mentira, por menor que seja, estraga toda a nossa vida. Então procure ser o mais sincero possível com os teus liderados e com o teu cliente. Mas principalmente, seja sincero com a sua empresa. Tá certo? Vamos para frente. Olha lá. Conhecer profundamente a estrutura da sua empresa é fundamental para oferecer um bom atendimento. Então você precisa conhecer muito bem o seu cliente interno e o seu cliente externo. Olha lá. Cliente interno são as áreas internas da nossa empresa. Departamento financeiro, RH, departamento pessoal, logística, depósito. O departamento operacional do qual você faz parte tem outras pessoas lá dentro que são seus clientes. E você é cliente desses departamentos também, são os clientes internos. Cliente externo são aqueles para os quais prestamos serviço. Os contatos do cliente, eles são o teu cliente, os clientes externos, ok? Outra coisa que a supervisão tem que aprender a usar dentro das equipes de prestação de serviço: sinergia. O que é sinergia? Sinergia é um conceito que vem do grego, olha lá, sinergo, que quer dizer literalmente trabalhando em conjunto. Seu significado atual refere-se ao efeito que há quando as pessoas trabalham juntas. E o resultado final é maior que o esperado, considerando o somatório das ações ou desempenho individuais. Então a sinergia é todo mundo voltado a executar o seu trabalho, a sua atividade, as suas tarefas, de modo a atingir as metas determinadas pela empresa. Ok? Tranquilo? Tudo bem. Ó, presta bem atenção aqui, ó. Você estudou até tarde hoje, mas mesmo assim acordará cedo amanhã e irá trabalhar? Toma cuidado. Quando você tiver sucesso, vão dizer que você teve muita sorte. E você teve sorte. Olha aqui, ó. Superação, obstinação, resiliência, trabalho, excelência. Isso é sorte. Tá bem? Obrigado por ter assistido esse curso. Tá certo? Colocamos aí à sua disposição o nosso site www.silvioguerreiro.com.br. Visite o nosso site e você vai se surpreender. Ok? Nós temos curso de limpeza profissional, tratamento de pisos, liderança, enfim, uma série de cursos para ajudar você a desenvolver as suas habilidades. Tá certo? Até a próxima então e muito obrigado por ter escolhido o nosso curso. Boa sorte!